Então nós estamos nesta trilha de caminhada até à Páscoa e nós temos vindo a falar de alguns temas que não estão, ou seja, não são coisas que se atravessaram no caminho de Jesus, mas são práticas que Jesus fez, como a oração, como o jejum. E a semana passada nós tivemos um dia mais virado para o dia do Pai. E houve uma coisa que eu, imagina, Bianca, uma frase que eu tinha para dizer, que é: até Jesus foi ao Pai. E eu não disse isso no dia da semana passada. Até Jesus, no momento de dificuldade, Ele retira-se para estar com o Pai. Ele disse: Pai, tu és meu Pai, Paizinho. E nós estamos a continuar essa jornada, né? De, pelo menos na nossa mente e no nosso coração, nós não pensarmos só na Páscoa naquele dia, não celebrarmos só a Páscoa naquele dia, mas irmos pensando em tudo aquilo que foi acontecendo com Jesus até chegar a esse lugar. A cada milagre, a cada ensino, a cada gesto de compaixão que Jesus demonstrava. Ele aproximava-se no final da sua missão cá na Terra, a cruz do Calvário. Mas foi uma trilha, foi um caminho recheado de coisas boas para nós. Recheado de ensino, recheado de direção, recheado de Jesus. E eu gostava que nós pudéssemos chegar, pelo menos este ano, à Páscoa e que tivéssemos nos lembrado de uma série de coisas que Jesus é, que Jesus fez, que Jesus disse, que Jesus nos ensinou. Para olharmos para aquele momento também, naquele dia, com outros olhos, com outro coração, com outra contrição, com outro temor, com outro respeito e com outra gratidão. Amém? Então, hoje nós vamos nos deter, nós hoje vamos parar na noite da ceia. Vamos parar naquele momento de ceia, naquele momento onde Jesus tem um momento de intimidade, onde Jesus antecipa aquilo que vai acontecer na cruz, onde Jesus lava os pés dos discípulos, onde Ele parte o pão e deixa o modelo para a igreja. Mas o que eu gostava de falar mesmo é daquele momento onde Jesus para aquilo que está a fazer. Ele está lá com os discípulos, estão lá a conversar, estão a comer aquele pãozinho com chouriço, estão a partilhar intimidade. Jesus está a contar mais umas histórias, Jesus está a passar mais algumas coisas para os discípulos, e ele levanta-se de repente, ele pega numa toalha e num jarro de água e numa bacia. Isso existia lá, ou seja, Jesus não fez um milagre e estalou os dedos e aquilo apareceu, não, aquilo estava lá porque era prática. Naquele tempo não se andava na rua com um calçado, com umas meias a proteger os pés, era tudo de sandália. Então, para tu comeres e entrares na casa das pessoas, existia sempre isto à porta, e o servo vinha quando a visita entrava, e o servo lavava os pés da visita. Também em algumas casas não havia mesas, não havia cadeiras, havia um tapete no chão, as pessoas sentavam-se e comiam no chão, sentados à mesa. E em muitas culturas hoje isso ainda acontece. Então os nossos pés e as nossas mãos tinham que estar limpas para poderem estar no tapete. Estão a perceber a ideia? Era por isso que estava lá. E Jesus pega numa prática que eles conhecem bem, que eles sabem para que é que aquilo foi feito, sabem qual é que é o objetivo, e ele, como Jesus faz isso tão bem, ele pega numa coisa que nós fazemos e vimos todos os dias, e ele amplifica. E ele diz assim: não, olha, vocês precisam mudar o vosso coração, vocês precisam de mudar a vossa mente. E ele pega naquela toalha, naquela água, e ele começa a lavar os pés aos discípulos. Vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, João 13, versículo 1. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Eu acho este texto tão bonito. Ele amou-nos até ao fim, até à última gota, até ao último minuto, até ao último segundo. Jesus fez questão de amar, de nos amar, de nos ensinar. E hoje estamos a falar de alguma coisa que espero que toque nos nossos corações, porque Ele quis fazer isso intencionalmente, ensinar-nos até ao fim. E durante a ceia, diz aqui, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que traísse Jesus, durante a ceia, Judas já tinha decidido: eu vou trair Jesus, eu vou vendê-lo. Ok? Sabendo
sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele, Jesus, viera de Deus e voltava para Deus. Então Jesus sabia que ia lavar os pés a um traidor. Ele lavou os pés a um traidor. Ele levantou-se da ceia, ou seja, da mesa da comida, da mesa da comunhão. Ele tirou a vestimenta de cima, ou seja, ele preparou-se, ele não foi fazer aquilo de qualquer maneira, ele precisava de ter alguma agilidade. E tomou uma toalha, cingiu-se com ela, ou seja, ele pegou na toalha, ele colocou a toalha perto dele, que era um instrumento. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Então este é o momento onde Jesus, o Filho de Deus, o Criador do Universo, o Rei dos Reis, ele tira o manto, ele ajoelha-se para servir os seus discípulos. Homens falhos, teimosos, medrosos, traidores, ele lava os seus pés sujos. Ele tinha o poder para ordenar que todo o mundo o servisse, mas ele escolheu servir. Este foi o último jantar antes da cruz, foi o último momento. Então, quando nós gastamos os nossos últimos momentos a ensinar alguma coisa, é porque essa coisa é importante. Quando nós estamos numa reunião ou num jantar de família, nós esperamos que aquele burburinho normal pare e nós dizemos assim, olha, tomem lá atenção. Eu quero dizer uma coisa. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse assim, olha, parem lá, tomem lá atenção. Eu vou fazer alguma coisa aqui que tem importância, que tem significado. Então, Jesus fala acerca do serviço, de nós sermos servos uns dos outros, de nós amarmos uns aos outros de uma maneira que nós nos servimos uns aos outros. E depois vocês vão ver que alguns não queriam ser servidos, não queriam ser lavados pelos pés, pelas mãos de Jesus. E Jesus dá um twist, faz aqui uma volta na história, ensina-nos de uma forma que faz com que nós não temos saída. Nós temos que ser pessoas que temos que estar disponíveis para servir. Olha, ele diz assim depois mais à frente, ora, sendo eu o Senhor e Mestre, se eu sou Senhor e Mestre, e eu vos lavei os vossos pés, também vocês deveis lavar os pés. Ele não diz de mim. Como eu me lavei os teus pés, agora tu tens que lavar os meus. Não é isso que ele diz. Ele diz, eu sou o menos óbvio, eu sou aquele que não deveria, segundo as leis do mundo, segundo as regras da etiqueta, eu sou aquele que não deveria estar a lavar os pés dos servos. Mas eu fiz isso. Eu saí do meu lugar, eu preparei-me, eu fiz isso. Então vós deveis lavar os pés uns dos outros. João 13:14, um pouco lá mais à frente na história. Então Jesus chama-nos para uma situação do cotidiano, chama-nos e ele diz assim, olha, isto é aquilo que vocês têm que fazer uns aos outros. Não tem nada a ver com o pó da estrada, não tem nada a ver com a higiene, tem a ver com um coração que está disposto a servir e a quebrar barreiras. Porque era estranho um mestre curvar-se, ajoelhar-se e pegar nos pés de outra pessoa. Era estranho, era contra a natura, era contra a mão. Ouçam, e a Bíblia hoje está-te a dizer assim, se tu queres mesmo ser cristão, tu tens que ir contra a mão, tu tens que servir uns, tu tens que lavar os pés das outras pessoas. Ouçam, e às vezes é mesmo literal. Nós somos chamados às vezes para fazer coisas que têm a ver com meter a mão na massa. Ouçam, há pessoas entre nós que podem ficar doentes e alguém tem que ir lá à casa, dar-lhes banho, colocar a fralda. Vocês sabem disso. Nós não gostamos de pensar nisso. Mas o que Jesus está a dizer é assim, tu és essa pessoa. Eu espero que o exemplo que eu dei naquele dia tenha sido suficiente para que, se chegar o momento onde tu tenhas que sujar as tuas mãos, tu possas fazer. Porque se eu fiz, vocês também têm que fazer. Amém? Em Mateus 20, 26 diz assim, e aqui Jesus falava aos discípulos sobre aquela questão de quem é que é o maior. Quem é que vai ser o maior? Quem é que vai estar ali ao lado de Jesus? Quem é que vai ter mais importância? E Jesus diz assim, não é assim entre vós. Pelo contrário,
Se quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Jesus está a dizer, vocês querem ser mesmo grandes para mim? Não precisam de andar a fazer grandes coisas. Precisam de servir. Vocês querem mesmo que eu olhe para vocês e diga assim, aquele é grande para mim. Aquele está entre os maiores. Jesus está a dizer em Mateus 20:26, quem se quiser tornar grande nesse sentido, esse será aquele que vos sirva. Ouça, eu sou grato a Deus. Temos gente tão grande aqui nesta casa. Nós temos gigantes nesta casa que servem esta casa com amor genuíno, que se ajoelham, que pegam na água, que lavam os nossos pés sujos. E Jesus, eu sei, com base neste versículo, que Ele olha para vocês e Ele diz assim, tu és grande, tu és aquele que serve, tu és aquele que não se importa com os status, não se importa se estás a servir quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro, quem tem muitas condições ou tem poucas condições, que está mais vestido ou menos vestido, que está mais sujo ou que está mais limpo. Não, tu és grande, porque tu serves como eu servi. Olha para o coração das pessoas, para aquilo que elas precisam. Há uma expressão que acontece muitas vezes com Jesus, é Jesus está a sair de algum lugar, está a sair de um barco, está a sair de uma situação qualquer, e Ele diz que olha para a multidão e sente, alguém se lembra? Compaixão. E imediatamente Jesus tem uns olhos para servir, Jesus tem uns olhos para a necessidade, tem uns olhos para aqueles que estão a sofrer, e Ele reage como? A servir com a palavra, com o alimento espiritual. Neste dia Ele serviu lavando os pés dos discípulos. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Aquele que se recusa a lavar os pés dos outros, aqueles que se recusa a servir os outros. A Bíblia garante que para Deus, ouçam, aqui no mundo pode parecer outra coisa, mas para Deus, o que Ele está a dizer, esse será vosso servo. Esse vai ser um vosso servo. Esse não vai ser aquilo que ele pensa que ele vai ser. Esse vai se tornar um vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Sabem, amar de facto, amar de verdade, exige obra. Exige nós entregarmos alguma coisa. Em 1 João diz assim, 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Queridos, não amem de palavra nem de língua. Não amem só de intenção. De intenção está o inferno. E sabemos isso. De intenção está o inferno cheio. De gente que tem muito boa intenção. Mas ele continua, filhinhos, não ameis só de palavra, nem só de língua, mas de facto e de verdade. Este facto e de verdade tem a ver com um coração sincero e honesto, mas este de facto tem a ver com coisas, com obras. Fazer coisas, limpar casa, vir trabalhar na limpeza, arrumar cadeiras, ir ajudar o irmão, pagar uma conta de factos, não de língua. Está tudo bem se nós dissemos ao irmão, o irmão partilha uma dificuldade connosco, olha, não tenho... Estou com dificuldades, não tenho dinheiro para pagar o passe da escola dos miúdos. E nós, muitas vezes, a intenção é boa, mas é só intenção, é só palavra. Eu vou orar por ti. E a pessoa está à espera de um fruto. E tudo bem, a oração é boa e o Senhor vai ouvir. O Senhor vai tocar nos nossos corações. Mas sabem uma coisa? Jesus está à espera de factos. Está à espera de coisas palpáveis na nossa vida. Então, se nós queremos ajudar alguém e servir alguém, nós temos que dar alguma coisa. Nem que seja nosso, nem que seja as nossas mãos, que seja o nosso tempo, a nossa vontade, mas temos que dar alguma coisa. E João 13:34, Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E é bonito, nós queremos nos amar uns aos outros como Jesus amou. E ele diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que amor é esse? Um amor que não é só de palavra. Um amor que não é só de língua. O amor que Jesus nos amou não foi um amor teórico. Ele não disse assim, eu vou fazer, confiem em mim, eu tenho boa intenção. Não, Ele morreu na cruz, Ele morreu mesmo.
Ele foi trespassado mesmo. Ele sofreu mesmo. Ele sangrou mesmo. E a mim parece-me que isso são factos. A mim parece-me que Jesus entregou alguma coisa para a nossa salvação. Então qual é que é a expectativa? É que nós, quando amamos os outros, não pode ser só uma nuvem de intenções. Nós precisamos chegar ao fim do dia, ou ao fim da semana, ou ao fim do mês. Normalmente é ao fim do ano, e nós fazemos um apanhado. Será? O que é que eu fiz? O que é que eu andei a fazer? Nós podemos fazer isso mais vezes. Todos os dias, nós perguntarmos a nós mesmos. Nós somos daquelas pessoas que amamos mesmo de facto? Somos daquelas pessoas que realmente sai alguma coisa do nosso bolso, da nossa vida? Nós dobramos o joelho alguma vez para lavar os pés a alguém? E se somos, glória a Deus. Se somos, temos a garantia que Ele olha para nós e diz assim: tu és um servo amado, és um servo que me imita. Olha, tu és cristão. Que é o que nós queremos ser, cristãos. Nós queremos ser pequenos cristos. Então que tal amarmos como Cristo amou? Que tal nós darmos frutos como Jesus deu? Dizer amo-te não alimenta quem tem fome. Dizer que nós amamos a pessoa e que a pessoa é importante para nós não alimenta. O buraco no estômago vai lá estar. Dizer só que eu oro por ti, claro que a oração é importante e é vital para a vida da igreja. E nós falamos com Deus e movemos o coração de Deus quando a pessoa está doente, quando a pessoa está a passar mal. Mas a oração, o eu dizer eu oro por ti não visita a pessoa. Eu dizer que vou orar por ti, Bianca, porque tu estás doente e tu estás a passar por dificuldades, não visita. E nós falhamos, eu falho. Eu devia visitar muito mais, eu devia dar muito mais frutos. Porque é isto que a palavra nos ensina, que nós precisamos. Ouçam, isto primeiro é para mim. Eu preciso de dar mais frutos. Eu preciso de amar mais e deixar mais teoria e amar mais, gastar-me mais. E a minha esposa está a perguntar: mais? Sim, mais. Se calhar tenho que me desgastar, deixar de me gastar com algumas coisas e gastar-me com as coisas certas. Dizer eu estou contigo não ajuda a carregar o fardo. Alguém diz assim: eu vou mudar de casa. Estou contigo. Mas tu vais lá. Não, só estou contigo. Força aí. A minha força emocional, eu vou-te dizer: força aí pelo telefone. Força aí a carregar essas cascas. E muitas vezes nós somos prós a dizer: eu estou contigo. A obra, um amor sem obra é um amor que o mundo não leva a sério. O mundo está formatado a ter obra, a ter pagamento. E nós não percebemos, às vezes queremos romantizar o Evangelho no sentido, não, ele tem que perceber só pela parte espiritual, tem que ser suficiente. O facto de eu dizer que estou a orar por ele tem que ser suficiente. Não, o mundo precisa de perceber que tu dobras o joelho quando tu dobras. O mundo está a olhar para ti quando tu não sabes que ele está a olhar para ti. Nós às vezes preocupamos com o mundo quando nós estamos no mundo a fazer alguma coisa para o mundo e queremos impactar o mundo. E quando nós não estamos conscientes disso. Quando o mundo está à espera que saia alguma coisa a mais da nossa boca do que só palavras, do que só textos decorados. Quando o mundo diz assim: olha, é tudo muito bonito, mas fazer, dar, gastar-se, eu não vejo isso acontecer. Eu duvido que aquilo seja realmente de verdade. O mundo olha. Quando Jesus fala acerca daquela parábola do bom samaritano, vocês sabem o que é que aqueles dois homens, que era óbvio que tinham responsabilidades espirituais para ajudar quem estava caído, sabem o que aqueles homens fizeram? Que o Senhor o abençoe. Vou orar para que alguém venha. Vou orar porque eu tenho outras coisas. Eu estou noutro nível de responsabilidade. Não sou eu que tenho que fazer estas coisas. E Jesus diz assim: o menos óbvio, aquele que tinha tudo para não fazer, aquele que tinha disputas sociais, que tinha questões históricas, que tinha sido ofendido, ele passa, ele vê e ele faz. E ele gasta dinheiro, ele investe, ele tira do seu pão, ele tira do seu vinho para limpar as feridas, ele deixa o alojamento pago para aquele. Isso foi uma história que Jesus contou. Portanto, não é uma coisa que alguém fez e que nós podemos colocar a pessoa lá em cima. Aquela pessoa é mesmo. Não, Jesus inventou esta história.
para dizer assim: é isto que eu quero que vocês façam. É isto que eu quero que vocês imitem. É, quando vocês tiverem a oportunidade, mesmo que seja a pessoa que vocês mais odeiam, eu vou-vos colocar essas pessoas no vosso caminho para vocês pararem, para vocês gastarem do vosso vinho, do vosso pão, usarem do vosso dinheiro, sustentarem a pessoa. Só porquê? Porque vocês estão a fazer aquilo que eu fiz. Façam aquilo. E Jesus, no fim dessa história, diz novamente: olha, vai e faz o mesmo. Vão e façam o mesmo. O mesmo que aquele homem fez. Não digas apenas que amas. Mostra isso com as tuas mãos. Então pensa em alguém hoje que está a passar, pensa em alguém agora que está a passar por um momento difícil. Agora mesmo, que venha à tua mente alguém que esteja. E em vez de lhe mandares uma mensagem motivacional, faz alguma coisa prática. Passa num supermercado, aí compra, faz uma compra, que é o que tu conseguires comprar. 2 latas de atum. Não sei quanto é que custa, mas acho que parece-me que deve ser alguma coisa mais barata. 2, está ao nosso alcance. Leva, passa nessa pessoa e diz assim: olha, eu amo-te muito, mas está aqui uma demonstração, porque eu pensei em ti, isso veio ao meu coração. E eu quero demonstrar também isso. E pronto, viras as costas e vais à tua vida. Compromete-te hoje com Deus, não é comigo. Não preciso que tu comprometas-te comigo. Mas compromete-te com Deus, com o Jesus que te fez sair da cama esta manhã para estar aqui, para ouvir uma palavra dele. Esta é a palavra que ele tem para ti hoje. Faz alguma coisa. Pensa nessa pessoa e faz alguma coisa. Prática. Compromete-te a ter um ato visível, palpável de amor quando saís deste lugar, nesta semana, este mês, este ano. Mas não esperes nada em troca. Faz só. O Senhor Jesus fez por nós. E ele depois continua e diz assim, João 13,6, aproximou-se depois Simão Pedro. E Simão, bom estilo do nosso Simão, não é? Ele diz assim, ele lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? És tu que me vais lavar os pés? Jesus estava a lavar os pés um a um. E imagino Simão tipo à espera da vez dele. E assim, está louco? Mas eu vou deixar que ele me lave os pés a mim? Eu sou um pecador, ele é santo, ele é o mestre, ele é o Deus vivo. Ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas tu vais perceber, Pedro. Tu vais perceber. Vais perceber que isto que eu estou a fazer é essencial. Tu precisas desmistificar na tua cabeça essas coisas que tu tens, que aprendeste, das hierarquias. Tu precisas de te limpar disso, precisas de te converter dessas questões. Então tu vais saber, tu vais compreender. E Pedro disse: nunca me vais lavar os pés. Nunca. Sabem, há pessoas que estão com Deus nesta dinâmica. Isto não tem, aquilo que eu vou dizer agora não tem a ver tanto com serviço. Tem a ver com nós deixarmos ser servidos por alguém. Não tem a ver com nós servirmos outros. Tem a ver com Deus quer-te servir e tu não deixas. Tu não queres. Tu não abres portas. Deus está-te a dar, Deus está-se a ajoelhar. Deus traz pessoas que se ajoelham aos teus pés, querem lavar os teus pés, querem cuidar de ti. E tu dizes: nunca me vais lavar. E respondeu-lhe Jesus: olha, se eu não te lavar os pés, tens que escolher uma escolha, hoje aqui. Se tu não me deixares de lavar-te, ouçam, Jesus está-nos a dizer a nós assim: olha, se vocês não me deixarem lavar-vos, ouçam com ouvidos de ouvir, por favor. Jesus está a dizer: se tu não me deixares lavar esse coração, se tu não me deixares purificar os teus pés, se tu não me deixares purificar a tua mente, se tu não me deixares entrar no teu problema e tu confias em todo o teu coração que eu sou o Senhor para o teu problema, tu não tens parte comigo. Não temos parte com Ele. Se nós não nos deixarmos lavar por Ele. E muitos ouvem as Escrituras, são ministrados pelas Escrituras, o que quer dizer que as Escrituras falam ao coração de cada um de nós, e nós dizemos assim: nunca, aqui tu não tocas, aqui eu não deixo, isto não é para as tuas mãos. E o Jesus está-te a dizer ao ouvido: assim não tens parte comigo, assim não vai funcionar, assim já não tem como caminhar juntos. Então, antes de nós servirmos outros,
antes de nós entendermos aquilo que temos que fazer para servirmos outros, nós precisamos ser servidos por Cristo primeiro. Nós precisamos deixar que Cristo nos sirva. E como é que Ele nos serve? Todos os dias, Ele se curva aos teus pés para te lavar. Todos os dias. Todos os dias, quando tu pensas que tu estás a enfrentar dificuldades na tua carnalidade, no teu caráter, todos os dias Jesus está-se a curvar, a querer lavar os teus pés, a querer purificar os teus pés. E alguns de nós levantamos e dizemos assim: não, estes pés tu não lavas. O lavar os pés representa um ato purificador. É um ato de limpeza. Jesus traz isso à nossa memória. Se nós hoje pegarmos nesta água e lavarmos os pés, não existe nada de místico. Eu espero que vocês entendam isso. Não há aqui nenhum... Isto não é uma água da Disney. Isto não é a igreja Disney, que agora fazemos aqui uma magia. Não existe. É simbólico. E às vezes as coisas simbólicas ajudam-nos a compreender aquilo que é que tem que ficar interiorizado dentro do nosso coração. Às vezes precisamos de ver coisas a acontecerem, com simbolismo sim, mas é só simbólico. Esta água e este pano não têm nenhum poder absoluto. Onde é que está o poder absoluto? Está aqui, que é eu deixar-me limpar. É eu deixar que outros sejam usados para limpar coisas na minha vida, para que o Senhor possa limpar coisas na minha vida. Então lavar os pés, deixarmos ser lavados por Cristo, representam um ato de purificação. E Jesus estava a demonstrar uma forma que Ele queria que nós o imitássemos, para que nós pudéssemos esquecer essas coisas das posições e dos egos, e nós possamos realmente curvar os nossos pés e lavar os pés uns dos outros. Mas também estava a dizer que é importante nós termos um coração purificado. É importante nós deixarmos de ser lavado por Ele. Se não fosse importante, Ele não tinha dito a Pedro: Pedro, é importante, eu preciso de lavar os pés. Tu tens que aceitar que eu te lavo os pés. Porque se tu não aceitares, tu vais ter que sair por aquela porta. Pedro já tinha ouvido: arreda-te de mim, Satanás. E agora estava a ver: não queres? Vaza. Vai à vida. Não queres? Não queres. E às vezes nós precisávamos que Deus nos sussurrasse ao ouvido: não queres? Vai à vida. Sai daqui. Estás aqui a fazer o quê? Tanta coisa melhor para fazer. Não melhor aos meus olhos. Podes estar a fazer tanta outra coisa. Olha, podes estar a dormir. Podes estar a descansar o teu corpo. Podes estar a passear numa praia. Podes estar a beber um café com este solinho bom. Tanta coisa. Se tu não queres, sai. E Jesus diz isso: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aqui não basta nós apenas imitarmos aquilo que Jesus pede para nós fazermos. Nós primeiro precisamos passar por um processo. Nós precisamos primeiro deixar-nos que Deus nos lave, para nós percebermos quando é que nós temos mais força, quando nós entendemos aquilo que estamos a fazer, quando nós somos resgatados de alguma situação. Nós, quando vamos resgatar alguém, nós sabemos de onde é que saímos. Nós sabemos onde é que nós já tivemos. Mas porque nós permitimos que alguém nos salve, permitimos que alguém nos ajude, permitimos que alguém nos acuda, nós, quando vamos acudir a alguém, nós temos essa memória. Então nós precisamos deixar ser salvos pelo Senhor Jesus. Ele quer te purificar, Ele quer limpar o teu pecado através dele próprio, através do sacrifício que Ele próprio fez, para que quando tu vires alguém em apuros, seja com uma vida longe de Deus, a caminhar para o inferno, que isso faça sentido para ti. Então Pedro precisou de se converter o seu coração e dizer assim: não, eu vou permitir, eu vou deixar que o Filho de Deus, o todo o Criador, me limpe os pés, porque Ele pode e Ele quer fazer isso. Amém? Então, aquilo que acontece com Pedro é muitas vezes um ato, um reflexo de que nós queremos mostrar força quando Jesus nos convida a fazer alguma coisa que demonstra a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Então, muitas das vezes, nós reagimos assim, à bruta. Então Pedro teve que se sentir amado, servido, lavado, para depois lavar também os pés a outros. E nós conhecemos a história de Pedro. Não temos parte com Cristo se não te deixares ser servido e lavado por Ele. Então eu gostava que hoje pudesses também pensar nisso. Nós já pensámos em pessoas que podemos servir, mas nós precisamos pensar se nós estamos em condições de servir essas pessoas.
Se há alguma coisa na nossa vida que precisa ser lavada por Deus, lavada por Ele próprio Cristo, através de Cristo levado a Deus. Então, se hoje nós estamos a viver coisas na nossa vida que estamos a lutar sozinhos, estamos a lutar apenas com a nossa própria mente, com as nossas próprias capacidades, com o nosso próprio intelecto, Jesus está-te a fazer um convite: deixa-me lavar, deixa-me te ajudar, abre lá essa porta, dá-me lá a oportunidade para nós fazermos isto juntos. Senão não tens parte comigo. Senão há coisas na tua vida que tu estás a dizer que isso não me deixas entrar, isso não é possível para mim. Eu tenho que ter a casa toda. Para tu poderes falar em meu nome, tu tens que me dar a casa toda. Para tu poderes servir outros de facto e de verdade, tu tens que me dar a casa toda. Então, um desafio prático, nós podermos hoje orar ao Senhor e pedir a Ele para te lavar, vamos usar esta expressão, alguma área da tua vida que precisa ser lavada. Tem que haver confissão, precisas de confessar ao Senhor que tens essa área. Ora no teu coração e confessa. Pede por restauro, pede por ajuda. Se não sabes como é que há de fazer, pede por ajuda. Então Pedro lhe pediu. Então Pedro percebe: mas eu quero estar contigo. Não, isto não ter parte contigo não faz sentido. Eu quero estar contigo. Então Pedro lhe pede: Senhor, não me vais lavar só os pés, dá-me um duche completo. Se é para ser, à grande, a gente queremos tudo. Não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quem já se converteu precisa de fazer a manutenção diária. Quem já se converteu precisa de lavar os pés da sujidade que o mundo vai deixando. Vocês estão a perceber o trocadilho que Cristo faz? Não precisas disso, Pedro, eu conheço-te. Tu precisas é de fazer a manutenção. Precisas é que abrir esse coração para me deixares ir limpando. Parar as tuas unhas, limpar os pés, esfoliar. Precisas deixar isso. Precisas tomar banho outra vez. Quem já se banhou não necessita de lavar os pés novamente. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E Jesus estava a mandar uma dica, uma preciosa dica. Porque ele sabia quem era o traidor e foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou para a mesa. E perguntou assim: o que eu fiz? Se há cenas que eu gostava de estar lá, tipo uma mosca, era isto, era ver. Jesus sai, quebra os protocolos todos, fica tudo assim, boca aberta. Imagina os servos que andavam a servir aquela malta toda, a levar a comida para a mesa. Os servos dizem: o que ele está a fazer? Isso é o meu trabalho, está-me a roubar o trabalho. O que ele está a fazer? É um mestre, é o primeiro, o que é que ele está a fazer? Jesus a quebrar os protocolos todos, a fazer isso, todas essas... E ele para e assim: vocês perceberam? Vocês apanharam? Vocês perceberam o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou bom. Ora, se sendo senhor e mestre, eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Tipo, eu tirei-vos as desculpas, porque eu lavei. Ora, nenhum de vocês é maior do que eu, pois não? Não, vocês não têm desculpa para lavar os pés uns dos outros. Porque eu sou muito importante. Não és, não. Jesus, o mais importante de todos, Ele fê-lo. Tu não tens desculpa, Ele tirou-nos qualquer possibilidade de nós argumentarmos. E depois diz algo muito interessante, porque nós, como eu disse, nós queremos ser cristãos, nós queremos seguir o exemplo de Cristo. E muitos de nós dizemos em alta voz, batemos no peito, e nós às vezes envergonhamos outras pessoas, somos críticos à vida das outras pessoas, como é que as outras pessoas vivem a vida da fé, a fé na vida delas, somos críticos, nós somos mesmo estas pessoas, só que nós às vezes não servimos, não temos este coração de servo. Porque Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo, se vocês querem se identificar comigo, então vocês têm que fazer o mesmo. Eu dei-vos o exemplo, vírgula, para que... Eu
dei-vos o exemplo para uma coisa. Eu dei-vos o exemplo para acontecer alguma coisa. Para que como eu vos fiz, vocês façam também aos outros. Sabem, o amar é opcional. Vocês veem na Bíblia que amar ou não os outros é opcional? Respondam lá assim rapidamente. Não é opcional. E se nós agora pensamos assim, o amar não é opcional. E se o amar tem que ter obras, servir não é opcional também. É a confirmação? Está ok? Então servir também não é opcional. Servir não é não servir não é uma opção. Faz parte do pacote. Amar sem servir não é amar. É uma outra coisa qualquer esquisita. É um amar esquisito. É um amar insípido. O amar tem que estar bem temperado. E o amar é temperado com o serviço. Agora, como é que tu podes servir? Tens tantas oportunidades de servir. Servir uns aos outros. Servir na individualidade. Servir nos bastidores. Tu és uma pessoa que não queres... Serve nos bastidores, serve na tua vida. Ajuda e não digas nada a ninguém. Abençoa um missionário em São Tomé. Não digas nada a ninguém. Ninguém sabe, a não ser quem precisa de saber. Que tu tens um coração que serve. Tens um coração que ajuda. Tens um coração que está predisposto, que olhas e que tens compaixão. E que tu correspondes a essa compaixão. A amares como o Senhor Jesus amou. Que é o que nós dizemos, eu quero amar como o Senhor Jesus amou. Mas servir como Ele serve. Ou como Ele serviu. Isso é difícil. Mas eu acho que é isso que nós temos que fazer. O amar não é opcional. E o servir também não. O amar é mandamento. Servir é uma consequência desse mandamento. Então nós não podemos apenas querer seguir o mandamento e não fazer a consequência desse mandamento. Não podemos fazer isso. Nós estamos a adulterar a ideia original de Cristo. Jesus nos disse, e é isso que às vezes nós entendemos, Jesus não disse, se quiserem lavem os pés uns dos outros. Ele não disse isso. Se quiserem ajudem uns dos outros. Ele não disse isso. E assim, se vocês estiverem bem dispostos, ajudem uns aos outros. Jesus não disse isso. Olha, Bianca, ele não diz assim, se vocês tiverem muito dinheiro. Não, ele não disse isso. Ele disse coisas mais parecidas, era, sempre que puderem, sempre que virem necessidade, ajudem. Vocês não têm, só têm €1, usem esse euro. Então, mas não confiam em mim? Não confiam que eu sou o Senhor Todo-Poderoso? Eu ouvi cantarem agora. Eu ouvi vocês cantarem agora isso. Então, mas vocês confiam que eu sou o Senhor de todas as coisas, mas quando eu vos coloco uma situação para vocês investirem esse único euro que têm, a gente não faz isso. Não acreditamos que o Senhor vai trazer provisão, que o Senhor vai trazer alguém, que Ele está a trabalhar para trazer o euro que nós precisamos, que acabamos de dar. Mas que fantasia é essa? Eu ia dizer palhaçada, imaginem, mas eu vou dizer só fantasia. Mas que palhaçada de ideia é esta? Nós às vezes criamos na nossa vida. Nós confiamos sempre só com as coisas no nosso bolso. Confiamos com as nossas mãos guardadas. Mas acreditamos quando são os outros a fazer. Achamos bonito quando são os outros a fazer. Ouçam, aquilo que eu vou dizer é muito duro e não é nada consensual. Mas quem ama serve. Quem não serve não aprendeu a amar. Quem não serve ainda não aprendeu a amar. Eu sei que isto é duro, principalmente para quem não serve. E quando eu digo não serve, não é servir aqui na igreja. Também é, mas não é servir aqui na igreja. Quem não serve outros. Quem não tem um coração de servo. Quem não está disposto a ajoelhar-se. Acha que ama, mas não ama como Jesus pediu para amar. Jesus pede para amar, não de palavras, não de intenções. Não à distância. Não é um amar online. Não é um amar virtual. A inteligência artificial não vai amar por nós, porque eles não podem dar um abraço. Ainda. Porque eu vos dei o exemplo. E essa é a expectativa que eu tenho hoje. É porque Jesus deu o exemplo. Porque nós temos exemplos à nossa volta, porque nós que somos abençoados com exemplos na nossa vida, que isso possa fazer crescer alguma coisa em nós. E que boas obras possam sair da nossa vida, da nossa fé. E este texto em Tiago 2 é um texto muito
usado com muita polémica teológica. Existem gerações, milénios a discutir a fé e as obras, mas vocês sabem o que é que eu vos digo? Que quando Tiago diz que sem fé, a fé sem obras é morta, eu digo que o Tiago está a dizer assim, Tiago está a dizer, se vocês não amarem de forma que o vosso amor produza obras, que fé é essa? Vocês amam só na aparência. O Tiago está a dizer assim, vocês querem amar, querem viver esta fé, não é ter fé. Eu acredito que não é ter a fé, não é a salvação. Se vocês querem viver isto de ser igreja, isto de ser cristão, vocês têm que ter obras. Alguma coisa tem que brotar. A fé em Jesus não é estéril. A fé em Jesus produz fruto. A fé em Jesus não pode não produzir nada. Ele produz novas criaturas. Ele fez coisas novas acontecerem em nós. Ele enterrou aquilo que não prestava e está a nascer. Nós não somos as mesmas pessoas. Como é que nós podemos exercer uma fé que não tem obras, que é morta, que não se vê nada? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser eu tenho muita fé, mas não tem obras? Pode por acaso semelhante a fé salvá-lo? Lá está a polémica. 2,15. Se o irmão ou a irmã estiverem em casa carecidos, não tem a ver com a salvação, hein? Este versículo, Tiago está a continuar. Se um irmão ou a irmã estiverem em casa carecidos, necessidade de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um de vós lhes disser, vai em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o alimento, sem contudo lhes dar o abrigo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, é morta. Dorcas, em Atos 9, Evangelho, igreja nova a florescer, diz assim em Atos 9,36, havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que faziam. O que o texto está a dizer é que ela era conhecida. Ela era notável, não era que tivesse um estatuto, ela era notável e ela era conhecida pelas esmolas e pelas boas obras que ela entregava. E ela não era o quê? Era uma discípula de Cristo. Ela era conhecida pelas esmolas e pela forma como ela servia os outros. E nós quando recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, nós ganhamos esta liberdade em Cristo. Nós sabemos que somos livres, acabámos de cantar, nós somos livres. O pecado não tem mais poder sobre mim. Nós temos o nosso lugar junto com o Pai no céu. E Gálatas 5 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, a esta liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para fechar a mão, para fechar o coração. Antes, servos uns dos outros por amor. Quer dizer, é que tu ganhas alguma coisa, ganhas esta liberdade, mas o que é que nós fazemos com isto? Fechamos o nosso coração. Examina o teu amor. Examina se é um amor palpável ou um amor virtual, um amor que é como um eco. Ele aparece e rapidamente desaparece. Esta semana eu desafio-te a lavar os pés de alguém. Esta semana eu desafio-te a tu, como o Senhor Jesus fez, preparaste. Simplifica alguma coisa na tua vida, tira alguma coisa para esta semana, para poderes ter espaço e tempo para ires servir alguém. Então, eu vou orar, mas logo a seguir à oração, eu quero dar um exemplo, eu próprio. E eu vou chamar 3 pessoas aqui à frente. Na realidade, eu vou chamar uma pessoa que vai representar muitas pessoas. Mas como nós não temos tempo suficiente para estarmos aqui a manhã toda a ter este tempo de lava-pés com todas essas pessoas, eu vou chamar uma pessoa que vai representar todas as pessoas que servem nesta casa. Essa pessoa vai ter uma grande responsabilidade. Porque eu vou honrar, eu vou limpar, eu vou servir
essa pessoa, ainda que seja simbólica, porque eu acredito que essa pessoa tem os pés limpos. Então eu não vou precisar de limpar os meus pés mesmo. Mas é um ato simbólico que significa que nós temos que honrar quem serve e reconhecer quem serve na nossa vida, quem nos serve. Então eu vou fazer isso com essa pessoa. Mas gostava que, se há alguém aqui hoje, vão estar aqui 3 cadeiras. Aliás, podem começar já a colocar. Eu vou usar uma das cadeiras, mas vai haver aqui outros 2 lugares. E se tu também queres hoje ter um momento de reconciliação com Jesus, se tu hoje queres dizer assim, Jesus, há uma coisa na minha vida, tu sabes o que é e eu quero que tu me laves. De forma simbólica, eu gostava que tu pudesses tomar essa cadeira e eu vou lavar os teus pés. Não vai ser nenhuma magia, alguma coisa que tu estás a dizer ao Senhor esta manhã aqui. E se tu nunca te deixaste lavar completamente pelo Senhor Jesus, se tu hoje ouves a palavra de Deus e resistes no teu coração em mudar esse coração e deixar o velho homem, hoje é um novo convite. Ele está a dizer, senta-te na cadeira, deixa-me lavar os teus pés. Porque se não vier mais alguém, eu estou em paz. Nós estamos em paz. Mas se tu estás a ser confrontado e não vieres, não fiques em paz, fica em guerra com o Senhor, para Ele confrontar o teu coração. Numa próxima oportunidade, tu possas fazer isso. Amém? Eu pedi que nós pudéssemos ficar de pé em espírito de oração também, depois de eu orar, e sermos gratos por todas as pessoas que nos servem e que têm este coração de Cristo. Todas as pessoas que já nos serviram. Lembrem-se de pessoas que já vos ajudaram na vossa caminhada. Orem por essas pessoas agora. São pessoas que interpretaram o Evangelho, fizeram isso na vossa vida. Tenham um tempo de gratidão por essas pessoas. Orem mesmo ao Senhor. Lembrem-se dos nomes dessas pessoas. Pessoas que fizeram caminhada de fé com vocês lá atrás, que vos levaram o Evangelho. Honrem essas pessoas também no vosso coração perante o Senhor. Sirvam essas pessoas em oração neste momento. Amém? Deus, estamos gratos pelo Teu Filho Jesus, que não desistiu de nós até ao último momento. Nunca desistiu de nós. Ele sempre ensinou, Ele sempre quis deixar quem Ele era, Ele sempre quis deixar um legado, Ele sempre quis deixar ensino, formas para nós aprendermos, Senhor. E nesta questão do serviço, de nós moldarmos o nosso coração, não fazermos como o mundo faz, mas amarmos de verdade, de facto e de verdade. Nós termos frutos palpáveis para as outras pessoas que estão à nossa volta, que precisam poderem comer, poderem se vestir, poderem se cobrir, serem abraçadas. De verdade, nós servirmos de verdade. Obrigado, Senhor. E lembrar que Jesus estava a caminhar para a cruz. Ele sabia que o seu tempo estava a terminar. Ele sabia que precisava de nos ensinar mais e mais e mais e cada vez mais. E que este ensino que perdurou até hoje faça morada agora no nosso coração, Deus. Que Ele possa fazer uma transformação de tal forma que nós somos reconhecidos como servos de Deus. Somos conhecidos como servos, como Cristo foi. Servimos uns aos outros e nós somos notáveis pela sociedade, pela forma como nós nos amamos, pela forma como nós nos abraçamos, pela forma como nós cuidamos das necessidades uns dos outros, pela forma como nós não deixamos passar alguém ao nosso lado, que nós sabemos, que nós conhecemos, que passa por dificuldade. Vem fazer morada em nós um coração de servo, um coração que está disposto a dobrar o joelho, disposto a sujar as mãos para que outros possam ter os pés limpos, Deus. Ajuda, trabalha isso no nosso coração, Deus. E que agora possa ser um momento onde Tu recebes a oração desta igreja, de uma oração pessoal, de uma oração onde nós expomos as nossas dificuldades, mas também que nós possamos lembrar quem nos serviu até agora. Honrar quem se curvou e quem dobrou os seus joelhos também na nossa vida. E sermos gratos, termos um coração grato por isso também. Te agradecemos tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus.